tá começando mais um nosso episódio do nosso Pode Florescer Podcast. Eu sou Bianca Benedetti e estou ao lado da minha parceira. Ai, que amor, Vanessa Almeida. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma convidada especial, mas antes de anunciar a nossa convidada, a gente precisa que você comente, compartilhe, curta esse vídeo, nos siga nas nossas redes sociais. É muito importante que a gente tenha você por perto da gente. E hoje, para começar o nosso podcast, a gente vai receber uma pessoa que há muito tempo atrás, muito antes de eu saber do meu diagnóstico do câncer, eu já era fã desse ser humano, né? Eu fazia faculdade, entrei para a faculdade para poder trabalhar com oncologia. E na faculdade já era aquele boom do Instagram, vinha a Sabrina para poder Já divulgar. deu spoiler. Ninguém sabe ainda quem é essa, falei o nome. Vinha as informações de Sabrina falando da oncologia de uma forma diferenciada. Eu ficava, gente, que mulher, né? Trazendo essa informação toda. E eis que depois de toda essa história, a gente dá de cara com Sabrina na nossa frente e vê que aquele ser humano que estava ali nas redes sociais é tão acessível, tão maravilhosa, não só como médica, mas como pessoa. Então é um prazer enorme receber você aqui, doutora Sabrina Chagas, nossa convidada de hoje. Obrigada por você estar aqui, por ceder seu tempo e por fazer tanto por nós, né, Bia? E parabéns pelo Dia do Oncologista! Gente, que loucura, já começa o podcast emocionando, né? Eu não sabia dessa história, a gente já se encontrou tantas vezes, né? É verdade. E eu fico emocionada, assim. Tem uma frase que eu gosto, né, que fala que a gente nunca sabe quantas pessoas, quantos corações a gente tocou, né? Então, quando eu ouço uma história dessa, ainda mais no dia de oncologista, que eu tô recebendo tanta mensagem linda, então hoje eu tô um pouco fora, assim, muito emocionada mesmo, que a gente recebe mensagem que a gente não esperava. E é um prazer estar com vocês. Eu conheci também nessa caminhada oncológica, acho que tem um pouco mais de um ano, né, acredito eu, e sou encantada pelo projeto de vocês, mas assim, a gente vê muitos projetos, né, ONGs, institutos, e o que mais me encanta, assim, é a energia de vocês têm uma energia tão boa, uma luz tão bonita, né, eu acho que isso vem do coração, né, muito sincero, então eu fico encantada e muito feliz de estar aqui e de saber dessa história também. Bom, e pra quem não sabe, a doutora Sabrina é minha irmã gêmea. Você é a clone dela. Sim. Um dia fomos confundidas e eu amei, né? Amei, porque não como a Vanessa, eu ainda não conhecia a doutora Sabrina tão, assim, de tanto tempo, né? Mas quando eu virei uma paciente oncológica, passei a conhecer a doutora Sabrina, já ouvi algumas pessoas dizerem, e aí fui convidada para dar uma palestra num evento da doutora Sabrina. Eu falei, meu Deus! É o auge! Nossa, aí fui pro evento, né, toda lá, me sentindo já, porque eu fui convidada a estar no evento da doutora Sabrina. Quando eu cheguei lá, aí eu vejo uma senhorinha assim, ó, tirando foto assim minha, bem discretamente, eu falei, aí ela bochichando assim, cochichando com a outra, eu falei, meu Deus. Daqui a pouco veio uma outra e falou, não, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo maravilhoso. No final, eu fui entender que as pessoas estavam me confundindo com ela. Eu falei, gente, parou, eu tenho que descer, que eu tô... Me situa. Somos gêmeas, é fato. Ai, gente, aquele dia foi tudo. Muito bom, muito bom. Dia de princesa. Muito bom, adoro essa história. Não, aquele dia foi épico, né? Muito bom. E para quem não conhece ainda o trabalho da doutora Sabrina é, eu acho que a cara do novo cuidado com o paciente oncológico, né? Se a gente pegar de 5, 10 anos atrás, o tratamento para o paciente oncológico era completamente diferente, né? Os projetos, os eventos eram muito voltados para a área médica e pouco se ouvia os pacientes, pouco se dava voz para esses pacientes. E quando a gente vê a doutora Sabrina tomando voz e dando essa voz para os pacientes, como foi que ela fez com a gente, não tem como não se emocionar, porque
eu sei que essa história tem uma raiz na sua vida. Isso não foi à toa. Você não decidiu fazer isso para ser uma blogueira, para ganhar seguidores, para poder crescer numa empresa. Não foi isso. Isso tem um viés de uma raiz profunda, né? Você já entrou na faculdade decidida a trabalhar com oncologia, mas eu queria que você falasse para as pessoas o que te despertou essa vontade de dar a voz às pessoas que estão envolvidas no processo e não mais só aos médicos. Essa parte de eu ter feito medicina para fazer oncologia é uma história um pouco longa, mas de fato eu fiz faculdade já de medicina pensando em ser oncologista, eu nunca tive dúvida dessa parte. Mas em 2015 meu pai teve câncer de mama, meu pai é mastologista. E foi um choque, assim, né? Porque apesar de eu estar trabalhando, eu trabalhava 7 anos já no INCA de Mama de Vila Isabel. E ser familiar de paciente, e eu tenho uma relação muito próxima do meu pai, a gente é muito ligado, muito grudado. E me fez, assim, olhar tudo de uma outra forma, sabe? Ele teve os melhores médicos, fez os melhores tratamentos, mas faltava alguma coisa ali. Eu sempre fui bem próxima dos meus pacientes, sempre conversei muito, abracei muito, mas tem algo que pode ser aprendido e desenvolvido. E quando eu passei por essa experiência, eu quis entender o que ali eu achava que estava faltando e podia ter sido feito melhor para ele. E foi quando eu fiz a pós-medicina integrativa, logo na sequência eu fiz a pós de cuidados paliativos, e eu falei, caramba, podia ter sido tão diferente, principalmente a parte de manejo de sintomas, o olhar para os familiares e o acolhimento a ele, sabe? Porque o paciente, por mais que a gente converse sobre, eu faço muito essa analogia, né? Quando ele tem um diagnóstico, como se ele entrasse num quarto escuro, e não conhece nada daquele quarto, ele não sabe, por mais que ele já tenha explicado para ele que aquele quarto existe como é, ele não sabe como é que ele vai ficar ali, né? Então, a gente pode ser essa ponte de iluminar um pouco, e essa explicação, essa caminhada tem que ser mais fácil, tem que ser mais doce e tem que ser mais amorosa. E aí, quando eu percebi isso, eu escrevi um livro com o intuito, e foi engraçado que eu escrevi um livro que é baseado nas nossas trocas de WhatsApp, em formato de diário, e eu falo nossas conversas, né, do dia a dia, minha vida maluca que sempre foi, e eu achei que eu estava escrevendo o livro para ajudar outros profissionais de saúde a entenderem o que eu só entendi depois. Mas quando eu lancei o livro teve um alcance enorme entre pacientes e familiares de paciente. Porque quando eu divido todo o meu sofrimento, quando eu mostro minhas angústias, o outro se sente nesse lugar, se encontra nesse lugar que muitas vezes ele estava sofrendo calado e sozinho, porque ele pensa que só ele está sentindo isso, né? E aí eu comecei a ser chamada para dar muita palestra. E eu não imaginava que os pacientes tinham dúvidas, não são dúvidas simples, mas dúvidas que muitas vezes eles passavam o tratamento inteiro sem tirar com seus profissionais e não entendia por quê. E aí eu comecei no Instagram para falar sobre essas dúvidas, numa época que ninguém tinha Instagram, então eu sofri muito preconceito no começo, muito médico, teve preconceito, oncologista, hoje está todo mundo com seu Instagram. E aí nessa mesma época a Maria Júlia, que é mastologista, leu meu livro, ficou emocionada e falou, Sabrina, a gente tem que fazer evento para essas mulheres, a gente tem que ajudar mais gente. E aí foi quando a gente fundou o Instituto Nosso Papo Rosa, que aí é um outro capítulo. Lindo também, né? Por falar no livro, é esse aqui, né? É esse aí. Ó, o livro que ela fez pro pai, né? Isso. Como estamos, todo dia de manhã, eu mandava uma mensagem de WhatsApp para ele, perguntando como estamos, porque ele não estava sozinho, eu estava com ele o tempo inteiro, mesmo não estando do lado dele naquele momento, mas a gente estava junto. Então, como estamos é a frase que você mais vai ver em todos os dias do livro, para eu poder acompanhar ele nessa trajetória toda de forma bem próxima. Maravilhoso. A Bia não vai conseguir falar hoje, porque se ela falar, ela vai começar a chorar. Se a Bia não conseguir falar, vou embora, porque ela é minha irmã gêmea e minha irmã gêmea fala pra caramba. Não, é porque assim, eu não sabia dessa etapa, né, da sua história, e meu pai faleceu de câncer. E para mim, assim, foi muito difícil
acompanhar. Eu costumo dizer, eu sempre digo que se Deus falasse assim pra mim, quem é a pessoa que você não quer perder nunca na vida? Eu não tenho filhos, né? Eu falaria meu pai. Era a pessoa que mais... E não é por falta de amar ninguém. É por ligação, sabe? É aquele negócio de alma mesmo, dele me conhecer só pela minha voz. Do outro lado, meu pai estava do outro lado do planeta e ele me ligava e ele sabia que eu não estava bem. E aí, quando eu vi o meu pai doente, para mim foi pior do que eu estar doente. Foi pior do que quando eu recebi o meu diagnóstico. Porque ali era comigo e eu vou embora, eu vou dar conta. E ver o meu pai ali e não conseguir fazer absolutamente nada por ele, nada. Apesar dele estar com os melhores médicos e tudo, e ver o meu pai ali, foi muito ruim. Então, eu imagino você como médica, né, oncologista, ver o seu maior amor, né, ali enfim, com câncer, e ter que falar, cara, como estamos, né, e prosseguir. Para mim, é um enorme desafio. Eu tô aqui embargada, segurando. Então você pega um lenço bem grande quando for ler esse livro, porque realmente eu trabalhava no INCA, e meu pai estava fazendo quimioterapia e tinha pacientes que às vezes entravam fazendo a quimioterapia que ele estava fazendo e falavam, eu prefiro morrer do que fazer esse tratamento. Eu estava falando com meu pai nessa hora, sabendo que ele estava sofrendo. Tem duas coisas que vale a pena pontuar na sua fala. A primeira é que é interessante você trazer esse olhar, porque eu ouço muito a fala assim, só sabe quem passa, né? Só que é o que você falou, eu preferia que fosse em mim do que fosse nele, porque meu pai já tinha passado por uma revascularização, já tinha infartado, e eu acompanhei ele em todas essas etapas. Eu não queria mais uma coisa para ele, sabe? Numa idade que ele já estava mais frágil. Então, tem estudos que mostram que o familiar sofre tanto quanto ou mais do que o próprio paciente, porque o paciente, por mais que seja um sofrimento intenso, ele sabe o que ele está sentindo, né? E a gente, por exemplo, posso falar mãe, né? Quando a gente está cuidando de filho, a gente não sabe exatamente o que o outro está sentindo, a gente fica desesperada para resolver. Então fica uma coisa no livro, eu falo, você quer comida? Ele tá calado. Então ele deve estar querendo comer, ele tá querendo isso, ele só quer ficar quieto, não me enche o saco, entendeu? Mas a gente tá lá naquele desespero. Então, realmente, é uma angústia, assim, que você, né, quem lê o livro percebe que eu fiquei angustiada, assim, do começo ao fim, e o tempo inteiro pensando nisso. Ele não tá ligando que é isso, agora ele tá ligando que é isso, será que tá mais? Então, assim, eu descompensei ali um tempo nesse sentido. E a outra coisa é que você fez o melhor para ele o tempo inteiro, que foi dar o seu amor, né? E não tem nada maior do que a gente estar do lado da pessoa o tempo inteiro, não tem preço. É isso, é exatamente isso, né? Você fez o melhor. Sempre não tem jeito. E aí, Sabrina, eu queria entender, assim, da onde surgiu esse desejo latente de abrir essa voz para os pacientes, para você conseguir entender o que hoje falta para o paciente oncológico, que é o que você sempre reforça muito, né? A gente precisa levar informação. O paciente sem informação, o paciente nesse quarto escuro, né? E eu sei que é uma luta para você conseguir abrir espaços para poder chegar a esses pacientes. Mas eu queria saber, assim, no seu coração, o que te move todos os dias para continuar nessa batalha e ver esses olhinhos brilhando? Porque eu sei que é isso, né? Toda vez que você sobe ali e fala, que você vê aquelas a mulherada toda assim, olhando para você, isso é um combustível, né? Isso é um combustível. Então eu queria que você falasse, assim, como é que isso te move hoje na tua vida, que é tão corrida, tem tanto trabalho, como é que você ainda tem um espacinho para poder olhar para esse lugar tão especial? É uma espação, e é engraçado, você falou do brilho no olhar. Eu lembro de uma paciente que eu tive, que para mim tá comigo para sempre, a Monique. E ela, às vezes, eu fazia live na época da pandemia, às vezes ela ia nos eventos, aí ela, sabe como eu sei que você tá feliz, doutora Sabrina? O seu olho tá brilhando. Tá brilhando o olhinho dela. Ela mandava só o WhatsApp assim, o olhinho tá brilhando. Então, realmente, são eventos e momentos e movimentos que me encantam e me movem. É um propósito que eu tenho.
E como que isso começou? Eu acho que quando a gente começou o Papo Rosa, né, que são eventos para paciente, eventos grandes para 500, 700 pessoas, eu percebi, quando o evento acaba, vem muitas mulheres vêm abraçar a gente, vêm agradecer. A gente passa o microfone na plateia, né? A gente fica com profissionais no palco, e quando elas pegam aquele microfone, além da gratidão, eu já ouvi, por exemplo, só citando aqui uma passagem rápida, tem 2 passagens rápidas que dá para entender o porquê, né? Uma era uma paciente bem sisuda, assim, na plateia, e todo mundo falando, pegava o microfone, falava, nanã. Aí no final ela falou assim: posso pegar o microfone? Aí pode, deram o microfone para ela, eu nunca vi no evento desse, eu achava que era algo muito triste, e não é nada triste, é muito alegre, e isso hoje me fez muito bem, mas o que eu quero dizer é que meu oncologista já passou o tamoxifeno para mim há 2 anos, eu nunca tomei. A partir dos depoimentos que eu ouvi aqui, eu vou começar a tomar o remédio hoje. Gente... Tem como, né? E assim, a gente não fez... Assim, não foi uma ação direta para insistir, né? E uma outra coisa que me marcou, tem 2 anos isso... Foi um evento lindo, pacientes cantando, né? A gente trouxe a arte dos pacientes para o evento, e no final, um tempão depois, alguém veio me falar: você sabe, Sabrina, que naquele dia eu ia para o evento sozinha, e eu tinha um amigo meu de São Paulo aqui, que tinha uma depressão grave, não é um paciente oncológico, mas ele já tinha tentado se matar, ele estava num momento difícil de novo da vida dele, e depois dele ouvi todas aquelas histórias e participar daquele evento, ele falou: a partir de hoje minha vida mudou. Eu nunca mais vou pensar em nada disso que eu pensei até hoje, porque essas mulheres têm muita força e eu vou ter força também. Então, assim, quando você vive histórias como essa, não tem como você falar assim: eu vou ficar aqui no meu consultório vendo 10 pacientes e passando essa mensagem todo dia. Até porque eu aprendi que a gente, além de transformar vidas, não é tão complicado assim transformar vidas, né? Tem movimentos, trabalho, sim, né? Uma vez um oncologista me perguntou assim: mas como é que você faz para esses eventos? Você quer, né, querendo aproveitar, fazer também? Aí eu falei: vou te contar. Ele: são muitos nãos para poucos sims, porque a gente fica o ano inteiro pedindo, mas assim, a gente sabe que um dos braços da felicidade é a gratidão. Então eu sou tão grata, né, por poder estar na vida dessas pessoas, eu sou tão grata de receber esses abraços, e a questão especificamente, né, de trazer as mulheres, os pacientes para o congresso, que é um outro braço da sua pergunta. Primeiro que nos congressos internacionais os pacientes estão sempre nos eventos, não só circulando como participantes, mas no palco falando. E tem uma frase que é muito emblemática para mim: nada sem mim, nada sobre mim sem mim. Né? Então é muito fácil a gente ficar discutindo as curvas, os percentuais, os N's sobre vida, que são coisas que a gente vê nos estudos, mas a gente não sabe quem é o paciente dentro daquela história. Né? E a gente tem que saber. Não adianta eu prescrever o melhor remédio do mundo se o paciente não vai tomar, se tem um remédio que o remédio tem um desfecho maravilhoso, se 40% abandona o remédio por causa dos efeitos colaterais. Então algo precisa ser feito, né? Então que seja a gente, né, que está aqui e sabendo quanta diferença a gente pode fazer na vida das pessoas. Sim. É lindo. Não, é lindo. Além de ser inspiração, porque de fato é isso, eu e a Vanessa, a gente se inspira muito em tudo que você fala, em tudo que você faz nos projetos. Lógico que o nosso trabalho não tem quase nada a ver com o de vocês, né? Com o seu trabalho, da Maria Júlia, enfim. Nós trabalhamos de uma outra forma, mas é isso, a gente tenta sempre agregar valores, qualidade na vida do paciente, né? E na verdade a gente está sempre trocando, né? Porque é muito bom isso. É muito bom ver a Sabrina com a gente com a Sabrina, e saber que a gente tem essas aberturas. E isso é tão engraçado, porque assim, eu tenho uma ótima abertura com a minha médica, né? Com a doutora Mônica. Excelente para mim, eu adoro a doutora Mônica, falo tudo com ela, tudo que eu preciso falar, mas uma vez eu tive vergonha, né? E aí eu vou confessar para você que segue a Sabrina.
que ela usou o meu caso, inclusive, para falar no Instagram dela. Mas não falei seu nome. Não falou, exatamente. Aliás, faço muito. As pacientes já sabem quando eu tô falando dela. Não, e ela falou, eu vou falar sobre isso no meu Instagram. eu tirei uma dúvida com ela, era uma dúvida sobre eletroestimulação. Sim, sim. Que até hoje, né, eu fico nessa, batendo, achando alguém que vai falar que eu posso. Mas a gente fala depois. E aí eu falei, e aí eu cismei que eu queria fazer um exercício, né? E eu poderia muito bem pegar meu telefone e mandar mensagem para a doutora Mônica, mas naquele momento me deu aquela vergonhinha. né? Poxa. Aí eu falei, quer saber? Perguntar pra Sabrina. Porque a Sabrina virou tão acessível para mim, tão aberta, tão... que eu falei, cara... E não é só pra gente, né? Você vê pelas pacientes exatamente. que frequentam os eventos. Isso é muito legal. A isso conexão. Né? A porta que você abre para essas mulheres de acessibilidade, delas saberem que ali ela tem informação segura, que elas vão ter, sabe, acolhimento também. Isso é muito legal. Eu conheço outras mulheres que veneram a Sabrina num bom sentido, óbvio, né? Por conta disso, porque não tiveram informações, porque foram tratadas no hospital público, que a consulta é de meia hora e que elas, enfim, não tem nenhuma conexão com o médico e elas não sabem nem o nome do médico direito. E aí, quando elas vão para um congresso, que elas encontram a doutora Sabrina ali, totalmente disposta a ouvir, a deixá-las pegarem no microfone e falar, foi assim que eu me senti. E aí foi como se eu estivesse mandando mensagem para uma amiga. Eu mandei mensagem e falei, Sabrina, posso? Não. Toma. Oi, tudo bem? Não. Oi, tudo bem? Você conhece esse exercício? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela, não. E outra coisa, por que você não perguntou para sua médica? Eu falei, fiquei com vergonha. Aí ela foi pro Instagram e falou, ainda falou assim pra mim, vou usar isso no Instagram. Olha, você que tem uma oncologista, senta e pergunta, você não tem que ter vergonha de perguntar. Eu falei, filha da mãe. Tem dois pontos muito legais dessa sua colocação, dessa história. A primeira, isso eu sempre conto quando eu dou aula de humanização, de integrativa, né, que é a evolução da medicina na história. Né? Então, assim, a medicina lá atrás, né, medicina é o cuidado com o ser humano, né, na saúde. O médico ia para dentro da casa do paciente, tomava café, ficava ali, acompanhava como é que aquela família vivia. Ao longo do tempo, algumas coisas aconteceram, né? Primeiro, a gente teve um momento em que houve uma segmentação das especialidades, né? Então, as especialidades foram criadas. Nesse momento, né, o corpo, espírito, mente foi separado e virou só corpo. Também teve a questão da industrialização, né? Então tudo virou igual, sendo tratado e cuidado em massa. E um outro momento que teve foi a questão de hospitalização, né? Então os pacientes passaram para enfermarias, onde tinha um grupo de médicos que visitavam aquele leito e todo mundo discutia aquele caso, o paciente, né, no meio de todo mundo para aprender. Então, o paciente foi virando um pouco, não objeto, acho objeto uma coisa muito forte, mas aquele vínculo que existia, né, foi cortado e a medicina virou não um negócio, mas virou uma coisa um pouco fria. E eu acredito que foi nesse momento que teve um degrau, né, onde o médico estava atrás da mesa, o médico virou um ser superior que ele não é. Então, assim, isso me incomoda muito. Porque a gente está vivendo tempos, como a Vanessa falou no começo, onde o ser humano está percebendo, graças a Deus, que ele não é só um segmento, a gente não existe sem saúde mental, sem saúde física, né? Não somos partes, somos um todo, e a gente vendo novamente que a gente precisa ser cuidado como um todo, com atenção, acolhimento. E na outra ponta disso, né, tem a questão da gente já ter um monte de estudo comprovando
que quanto mais o paciente sabe sobre sua doença, sobre o seu diagnóstico, sobre o seu tratamento, melhores são os desfechos. Então, quando o paciente consegue tirar todas as suas dúvidas e entender tudo do seu tratamento, ele vai ter menos efeito colateral, eu vou precisar diminuir menos a dose do tratamento, ele vai conseguir uma aderência melhor, ele vai conseguir ser mais feliz, estar mais com a família. Então, tem muita coisa envolvida pelo simples fato de uma relação paciente e profissional ser boa. Então, a minha proposta, né, o meu propósito é a gente parar com essa história de segmentar profissional e paciente, né? Se eu pudesse, não teria mais mesa na consulta, isso é uma coisa que lá fora existe, aqui no Brasil, em alguns poucos lugares, mas para a gente andar mesmo de mãos dadas, para a gente fazer o melhor para o paciente. O melhor é a gente estar junto, não é a gente estar separado. Como é que acaba esse episódio, gente? Não dá para acabar, né? Poxa vida! Se você quiser saber mais informações da doutora Sabrina, por favor, sigam a Sabrina no Instagram. Ela sempre leva muita informação. Tudo isso que ela tá falando aqui, que a gente fica olhando, babando. Tudo isso tem no dia a dia dela do Instagram, né? Sempre tem muitas informações. O stories dela, ela tá sempre atualizando ali pra gente estar acompanhando a loucura da vida dela. Não, e quem pensa... Quem olha assim, pensa assim, não, ela não faz mais nada. Faz nada, só faz ela isso. Ela só faz isso, não, ela malha. Eu acordo, ela já foi malhar, ela já tá... Reclamando. Eu malho todos vai. os dias, mas eu reclamo todos os dias, malhando todos os dias. É importante. Não, teve uma vez que ela tava malhando num navio, eu tava na dúvida já, onde ela tava? Porque tinha uma hora que ela tava num negócio, depois ela tava dentro do navio, depois ela tava na academia, eu falei, onde essa mulher tá? Que eu não tô conseguindo me organizar aqui. Olha, e a vida do fofoqueiro no Instagram é difícil. Bota a localização, Flor. Da próxima vez, facilita a vida aí, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Tá num congresso, mas tá dentro do navio, tá curtindo, tá na academia. Onde tu tá, linda? A vida dela é isso. É bem agitado mesmo. Sabrina, obrigada. Não tenho palavras para te agradecer por você estar aqui. Dizer de coração que todas as vezes que pisca lá uma mensagem, um áudio seu, sou eu de novo, não me mata nunca. Meu coração transborda de amor e de gratidão por saber que a gente conseguiu fazer esse vínculo, que você sabe que é verdadeiro, sim, que a gente te admira muito, não tem como não chorar, não se emocionar. Mas, de fato, assim, é uma admiração pela pessoa que você é, que a gente vê esse olhinho brilhando de amor pelo que você faz. E de ser essa pessoa generosa, que é tão difícil da gente ver hoje, né? De abrir as portas e falar, vem comigo, porque a gente vai mudar o mundo. E eu acho que se a gente der as mãos de verdade, a gente vai mudar. Mesmo que seja pouquinho em pouquinho, uma hora vai dar certo. Então, obrigada por você ser esse ser humano incrível e deixar a Casa Florescer fazer parte da sua vida. Pronto, me emocionei no começo, me emocionei no final, o ciclo tá fechado. Pronto. E eu acho que a grande mensagem é essa, Vanessa e Bianca, as pessoas, a gente se incomoda muito com as coisas erradas do mundo, né? A gente tem que se incomodar, mas se a gente pudesse incomodar e transformar levando amor, olha que perfeito, vai dar certo, gente. Olha que lindo, a gente tem 3 pessoas assim aqui. Vambora, gente, vai ser maravilhoso. Vai, tenho certeza. Nossa. É maravilhoso. É maravilhoso ouvir a Sabrina falar, é maravilhoso vivenciar, caminhar, né, do seu lado e saber que isso não é um personagem, não é uma médica atrás de seguidores e pop no Instagram. É zero isso. E quando você iniciou, você falou que a gente atinge pessoas que a gente não sabe. E é muito isso, né? Você impactou a nossa vida muito antes de você nos conhecer pelo nome. E isso inspira a gente a fazer esse projeto, a fazer isso aqui. Eu e a Vanessa, a gente sempre disse que a gente não está preocupada com números, por mais que a internet exija isso da gente o tempo todo, as empresas, as pessoas que ajudam a gente estão exigindo números. Na verdade, a gente não está preocupada com isso, a gente está preocupado em alcançar alguém que precisa dessa informação, que está lá no final do planeta, lá, sabe, no buraco do Brasil, e essa pessoa falar, cara,
eu preciso disso, eu precisava dessa informação, é isso, já valeu. Já valeu a pena, então muito obrigada mesmo por ser essa inspiração pra gente. De verdade, eu me emociono com a sua história, a história do seu pai, porque você, minha irmã gêmea, acabou de constatar. Acabei de descobrir que nós somos irmãs gêmeas de fato. E é uma honra, de verdade, a gente saber que existem pessoas no mundo dispostas a mudar, porque nós somos pacientes. Nós somos pacientes. Hoje nós estamos aqui na condição de levar informação, mas nós somos a paciente. E por mais que tenham mais médicos assim, para que mais pacientes tenham contato com esses médicos tão amorosos, né? Assim, tão amorosos, é isso. Não, muito obrigada. Eu que agradeço. Só para fechar, a gente estava conversando no começo o que cada uma acredita, né? Eu acredito nisso, acredito naquilo. É uma coisa que eu acredito muito, sabe? Às vezes a gente tenta tanta coisa, a gente quer fazer de um jeito, às vezes o dia não é bom, às vezes a gente pensa, não sei se é esse o caminho, aí chega lá uma mensagenzinha no Instagram ou em algum lugar e fala uma mensagem linda, você falou essa palavrinha aí mudou minha vida, e aí eu fiz, e aí eu aconteci, e é isso, né? A gente tá fazendo um caminho lindo e a gente nem imagina, e que bom que é com vocês, gente. Obrigada de novo pelo convite. Ai, gente, não dá vontade de terminar esse episódio, mas a gente precisa. Então, agradecer os nossos patrocinadores. Fala dos patrocinadores. Porque agora a gente é chique, eu né? Adoro! A Oncosmética e agora a Oncologia Doc. Olha que chique. Nós estamos chiques. Muito obrigada, né, por acreditarem no nosso projeto, acreditarem no nosso trabalho aqui. Então, e você que está aqui nos assistindo, tem todas as informações aqui embaixo na produção. Todas as informações aqui no link aqui embaixo, link do YouTube, link do Instagram, link lá de casa, link, tem todos os links. O TikTok é importante. Link do TikTok, link de tudo que vocês precisarem, tá aqui, ó, link lá de casa. Quer mandar um recebido? Um recebido, tem um link aqui embaixo. O link do meu Pix tá aqui, tá tudo aqui embaixo, que a produção vai colocar. Maravilhoso. Gente, muito obrigada. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos divulgar essas informações para o mundo. Não deixem de seguir a doutora Sabrina, que com certeza vocês vão se apaixonar mais ainda. Obrigada, até breve. Beijo.